Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo. Dessa vez iremos falar sobre cálculo de massa atômica, o assunto do segundo ano. Então olha só, cálculo de massa atômica. A massa atômica ela é calculada através da quantidade de massa presente em um elemento. Contudo, o elemento ele apresenta diferentes características, principalmente diferentes massas quando a gente fala sobre isótopos. Então olha o que o conceito nos diz. A massa atômica de um elemento químico é a média ponderada das massas de seus átomos. Por conveniência, essa grandeza é geralmente expressa em unidade de massa atômica, certo? Então ela foi padronizada como massa atômica devido a 1/12 da massa do carbono. E aí como é que a gente faz para calcular a massa atômica de um elemento quando ele tem vários isótopos? A gente utiliza essa equação aqui. Então a massa atômica é igual à massa do elemento 1 vezes a porcentagem que a gente encontra ele, somado com a massa 2 vezes a segunda porcentagem e a massa 3 vezes a terceira porcentagem. Tudo isso dividido, obviamente, por 100. A gente vai ver com calma como fazer isso agora nos exemplos. Então, por exemplo, nós temos aqui com o cloro. O cloro tem dois isótopos, o isótopo 35 e o isótopo 37. Então, olha só, a maioria dos elementos apresentam isótopos. O cloro, por exemplo, é constituído por uma mistura de dois isótopos, de massas atômicas, respectivamente. Então, nós temos aqui a massa 35 para o cloro e 37. Essa constituição, essas duas porcentagens juntas que formam o que a gente conhece como massa do cloro. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar cada uma individualmente. O isótopo 35, ele ocorre 75% das vezes, ou seja, a presença de 75% deste cloro. E o isótopo 37, ele tem uma ocorrência de 25%. E aí, para mim determinar a massa atômica do cloro, eu faço o seguinte: eu pego os 35 da maior ocorrência vezes a sua porcentagem, ou seja, 35 do isótopo de cloro 35 vezes os 75. E vou somar isso com 35 de 37 do segundo isótopo vezes 25. E aí esses valores eu vou dividi-los por 100, que vai dar o nosso resultado. Certo? Então, quando a gente resolve essa equação aqui do primeiro termo e soma com o resultado dessa segunda equação, dividindo ambos os resultados aqui, somando e dividindo por 100, nós vamos obter o que a gente chama de massa atômica do cloro, 35,5 unidades atômicas. Então é dessa forma que a gente faz este cálculo. Outro exemplo, agora nós temos aqui a massa do neônio. O que acontece? O neônio ele tem três isótopos. Nós temos a presença do isótopo 20, a presença do isótopo 21 e a presença do isótopo 22. E aí, para o isótopo 20, a sua massa atômica é 20. Isso é a constituição de 90,92%. Ou seja, dentro do que eu conheço como neônio, sua constituição maior será para o isótopo 20. Para o isótopo 21, sua massa será 21 unidades atômicas, sua ocorrência é de 0,26%. Para o isótopo 22, a massa 22 unidades atômicas e uma ocorrência de 8,82%. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar isso na equação, certo? Então, primeiro, tomar cuidado com a equação. A gente tem que juntar os termos conforme a gente vê. Então, aqui, se eu estou utilizando no primeiro termo o 20 do isótopo 20, eu vou colocar, vou chamar isso aqui de A, B e C, essas colunas. Então eu tenho que colocar a massa atômica de A. E aqui na porcentagem também tem que ser a porcentagem aqui de A, ó. Senão o meu cálculo pode dar errado. No segundo termo, B e B. E no terceiro termo, C e C. Ao resolver esta equação inteira, a gente vai obter esse valor aqui. E aí, se a gente dividir esse valor por 100, a gente consegue obter a massa atômica do neônio.
Então, aquela massa atômica que a gente vê na tabela periódica dos elementos, ela já é calculada para todos os seus isótopos. Ou seja, ele já foi feita uma padronização de massa atômica. Então, agora nós vamos resolver uma equação envolvendo a massa atômica, e essa equação que os alunos acharam bastante complexa, certo? Primeira coisa que a gente vai analisar, o texto. Então, existem dois isótopos de rubídio que ocorrem na natureza. O isótopo 85, está aqui, que tem massa de 84,91. O isótopo 87, cuja massa é 86,92. Aí a massa atômica deles dois juntos, ou seja, calculada já, é igual a 85,47. Perceba que nessa equação ele não me dá a porcentagem do primeiro isótopo e nem do segundo. É essa que vai ser a maior dificuldade de resolver essa questão. Então, qual é a massa, qual é a porcentagem apenas do isótopo 87? Então, essa que é a questão complexa. Então, vamos lá, montar nossa equação aqui. Primeira coisa, eu já sei a massa final, a massa atômica. Então, vai ser 85,47. Isso será igual a... O primeiro termo da nossa equação vai ser esse rubídio aqui, ó. 85. Qual é a massa dele? 84,91. Essa daqui, ó. 84,91. Isso será multiplicado a porcentagem dele. Só que detalhe, eu não sei a porcentagem dele. E tecnicamente, a porcentagem do primeiro termo sempre vai ser maior que a do segundo. O segundo termo eu vou chamar de x, que é ele que eu quero descobrir. E se eu sei que a soma do primeiro termo com a do segundo termo é 100, então eu posso equiparar da seguinte forma. A porcentagem do primeiro termo é 100 menos x. Então eu vou colocar um parênteses aqui para ficar mais fácil. E eu vou somar. Por que 100 menos x? Se a porcentagem do segundo termo vai ser x, a do segundo tem que somar e dar 100, é mais fácil eu subtrair. Ou seja, se x for 10, 10 menos 100, 90. Então já consigo equilibrar aqui. É um exemplo. Então vamos para o segundo termo da nossa equação. A massa do rubídio 87 é igual a 86,92. Isso multiplicado agora sim pelo meu valor x. É este que a gente vai procurar. Se eu descobrir esse termo, o outro também descubro. E aí, detalhe. Eu sei que a soma dos dois é o que eu vou dividir. Então, olha só. Se eu coloquei termos no primeiro exemplo e termos no segundo, eu preciso colocar na divisão também. Então, a primeira parte é 100 menos x. E aí eu vou somar com o x daqui, olha só. X. Então tá aqui, montei minha equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro cortar aquilo que nós podemos cortar. Então, vamos lá. Menos x eu posso cortar com mais x. Eles vão se igualar. Então, já consegui resolver essa primeira parte da equação. Aqui vai ser uma multiplicação comum. Então, 84 vezes 100 e 84 vezes x. É só lembrar que aqui eu tenho um parênteses. Então, quem está multiplicando, multiplica todo mundo. E esse 86,92 multiplica o x. Então, vamos lá. 85,47 é igual. Quanto é 84,91 vezes 100? Vai dar 8.491. 8.491. E aí, menos. Porque eu já vou resolver aqui essa multiplicação. Então vai ser o resultado menos dessa outra. 84,91 vezes menos x, menos 84,91 x. Mais essa multiplicação, 86,92 vezes x, dá 86,92 x. Tudo isso dividido por 100. Vamos continuar aqui, olha só.
eu vou subtrair esses valores de x. Vou já resolver eles. Então, e já vou multiplicar também isso aqui, ó. Quem está multiplicando, quem está dividindo passa multiplicando. Então já vamos resolver logo esse pedaço para ser mais rápido. Então olha só, 85,47 vezes 100 vai dar 8.547. Isso vai ser igual aos nossos 8.491. E aí a gente vai resolver agora o x da questão. Nós temos 84,91x negativos, somado com 86,92x positivos. Se a gente subtrair isso, nós vamos ter 2,01. Então, mais 2,01x. Então, já paramos um pouquinho aqui, não tem mais divisão. Fica mais fácil agora. O que eu vou fazer? Quem está deste lado somando, eu vou passar para o lado de lá subtraindo. Então eu vou ter 2,01x, que é igual a 8.497 menos 8.491. 8.547 menos 8.491. E aí eu vou resolver essa equação. Então olha só, x vai ser igual, essa subtração aqui vai dar 56, que será dividido por 2,01. X é igual a 27,86 aproximadamente. Então, essa aqui é a porcentagem desse rubídio aqui, ó. Então, nós temos esse resultado, ó. Nós temos aqui uma aproximação 27,9. Então, é dessa forma que eu resolvo este primeiro cálculo aqui. Olha aqui novamente, 27,9. Então, gente, vamos parar por aqui no cálculo de massa atômica, certo? Basta você treinar, substituir os valores, resolver alguns exercícios relacionados a esse cálculo de massa atômica. Não é muito difícil, você já sabe a equação, é só você colocar os termos, o texto vai lhe dar. Quando ele não lhe der um valor, ele dá outro, ou você atribui como x, como foi feito nessa última questão. No próximo vídeo nós iremos falar de massa molecular. É diferente de massa atômica. Massa atômica é uma, massa molecular é outra, certo? Então vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos!